Shalom, mais uma vez com vocês aqui, é um prazer, você não tem nem ideia como é um prazer estar podendo compartilhar com vocês a Torá, o Tanakh e a Brit Hadashah, ou seja, a palavra de Deus, né? E mesmo nosso canal sendo chamado por amor à Torá, que é a nossa identidade maior, né? A Torá nos revela tantas coisas maravilhosas, tantas coisas preciosas, e a gente vai mergulhando. Eu costumo dizer que a Torá é um oceano profundo, a gente precisa ter contato com ela. Então, a primeira coisa, a gente entra na Torá, né? Molha os pés ali na Torá, a gente começa a ter contato com a Torá. Depois a gente vai nadando, aí mergulha, e mergulha, vai mergulhando até as profundezas da Torá, quando ela começa então a ter uma revelação extremamente agigantada para nós. Nós chamamos esse mergulho mais profundo de Sod, né? de interpretação do que está oculto, né? Que precisa de mais ainda entendimento, de mais conhecimento para poder visualizar. Então, nós estamos numa série de vídeos que eu estou revisitando um vídeo que eu já fiz, mas eu estou parcelando ele em etapas, sobre a criação, os 6 dias da criação. Mas por que eu estou fazendo essa revisita? Por que eu estou trazendo esse assunto à tona outra vez? Porque eu quero canalizar esse tema depois, então eu estou dando destaque a algumas coisas. Eu quero canalizar isso para a pessoa do Messias. Porque dentro da nossa sociedade mundial existe uma visão errada do Messias. Uma visão que foi forçada, foi inventada, e aí as pessoas adquiriram isso como se fosse uma verdade absoluta. Eu não estou falando que Yeshua não é o Messias, tá? Jesus, né? Eu não estou dizendo que Jesus não é o Messias. Na minha singela e humilde opinião, na minha visão das Escrituras, ele é o Messias, tá? Ele virá em 2 etapas, como o próprio Talmud fala, né? O Messias Ben Yosef e o Messias Ben Davi, ou seja, ele vem como no início como um servo e depois ele vem como o rei, né? Então a gente precisa ter essa visão. E se uma boa parte dos judeus ainda não o reconhecem, isso não tem um peso vamos dizer assim, na emuná, na fé judaica, né? Porque a gente sabe que muitas coisas aconteceram ao nosso povo em etapas, né? A gente passou por tantas coisas na nossa história, e a própria Escritura diz que todo Israel será salvo, né? Então nós cremos numa ação divina sobre Israel. Mas o conteúdo desses vídeos, ele visa mostrar primeiramente a criação, o desenvolvimento da história, da narrativa do Messias. Depois nós vamos entrar então na Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento, erroneamente, né? E nós vamos ver que a maneira como é expresso ali Yeshua como Messias, ela é muito bonita, ela é muito fundamentada, muito criteriosa. O problema está na roupagem que deram posteriormente, a partir do 4º século, né? Houve uma distorção total, se criou então o cristianismo a partir do 4º século, e aí houve uma mudança extremamente grave, vamos dizer assim, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Nós vimos no primeiro vídeo que todo o universo foi criado no dia 1, certo? Esse dia não entra numa contagem de números ordinais, de primeiro, segundo, terceiro dia. Não existe em Bereshit 1 a expressão primeiro dia. Existe um dia, né? O dia 1. Depois sim, aí depois nós vamos ter o segundo dia. Por quê? O que nós vimos lá? Que a partir que Deus criou todo o universo, e também diz a Terra, né? Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaretz. Nós temos toda nesse versículo um resumo de que Adonai, né? Deus, Elohim, criou todo o universo. Aí a partir do segundo dia nós vamos ver que houve separação entre a luz e as trevas. Nós vimos que as trevas é Rocher, que é
algo material, né, uma matéria escura. Depois nós vamos ver que no terceiro dia ele fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, fez a separação das águas atmosféricas, fez a separação das águas na superfície da Terra, fazendo aparecer o elemento seco, né, que é a crosta terrestre, a terra que aflui das águas, né, que é a parte das águas. Nós vimos que a expressão o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas. A expressão lá é Rua Elohim, né? Ou seja, o vento de Elohim, o vento poderoso, porque a palavra Elohim tanto pode ser traduzida como Deus, como dando a ideia de poderoso, né? Então, mas de qualquer maneira, não é uma terceira pessoa da Trindade, não existe Trindade do ponto de vista bíblico. Então, o que nós temos ali? Esse Espírito de Deus que foi traduzido seria uma ação divina, obviamente, né? Que procede de Deus. Então, o Espírito de Deus. E também pode ser traduzido como um vento de Deus, que também teria lógica dentro do conceito da criação, porque com esse vento que procede, obviamente, de Deus, as águas foram empurradas e então apareceu a porção seca. E aí nós temos o segundo dia. Aí nós vamos, aliás, o terceiro dia. E nesse terceiro dia, nós vamos ter então, o desenvolvimento da vegetação. Tá? Então, aí nós temos duas expressões ali, né, para a criação de ervas, né, que eu mostrei para vocês, deixe e exeves. Nós temos duas expressões, deixe e exeves, que mostram primeiramente uma cobertura. A primeira expressão hebraica demonstra uma cobertura da terra com uma vegetação mais rasteira. Depois essa cobertura vegetal vai dando origem então à vegetação maior, né? E vai ser a parte herbácea, arbustiva e a parte arbórea. E nós vemos lá que as aves eram árvores frutos, ou seja, o fruto tinha o sabor da árvore ali no ato da criação. O texto hebraico fala árvores frutos, e que foi traduzido como árvores que produzem frutos. Bom, de qualquer maneira, esse seria o terceiro dia. E aí nós vamos entrar no vídeo de hoje, que é o quarto dia, que é extremamente importante que a gente também tenha essa consciência. Reparem que eu estou destacando, porque os elementos dessa narrativa da criação, elas vão envolver, como você sabe, 6 dias. Depois um sétimo, que é o dia sagrado, o dia santificado. Mas tem uma lógica tudo isso. E a gente precisa entender essa lógica divina para poder alavancar o nosso conhecimento sobre toda a Escritura Sagrada e como ela culmina na pessoa do Messias. Inclusive na visão do tempo de vida da Terra, dessa Terra, que nós chamamos a Terra atual, né? Nós temos o Olam Hazé, que é essa terra que nós vivemos hoje, esse mundo que nós vivemos hoje, e o Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Tá? Então tudo está conceitualmente dentro desse texto. Aí nós vamos entrar no quarto dia. É importante a gente frisar o seguinte: depois de todo esse processo de desenvolvimento da luz, da escuridão, das águas de cima, das águas de baixo, das águas que se encolhe e dão espaço para que a terra seca suja, aí vem a vegetação, aí nós vamos ter a vegetação rasteira, a vegetação arbórea, e aí nós vamos ter no versículo 14 de Bereshit 1, diz assim: e disse, em português, depois a gente destaca em hebraico, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos, determinados para dias e anos. Olha só, eu quero que a gente veja aqui uma coisa muito importante, é que se você olhar, você tem ali, lá no início, você tem a criação a separação entre luz e trevas, ou seja, a luz e a escuridão. E já é dito ali que a luz foi chamada dia e a escuridão foi chamada noite. Então nós já temos dia e noite. Não é agora, no versículo 14, que nós vamos ter dia e noite praticamente. Tá? Por quê? Porque já está, o texto nos falou lá no início que já havia dia e noite. E até mesmo para haver vegetação, né, tanto a arbustiva, a arbórea, a rasteira, precisaria da luz solar, nós sabemos disso.
né? As plantas precisam da luz solar, precisam para fazer a fotossíntese, precisam para gerar o seu próprio nutriente. Então, eu tenho que entender exatamente o que significa agora esse versículo 14. Porque o Sol e a Lua não podem ter sido criados nesse quarto dia, porque não teria nenhuma fundamentação eu ter lá o dia e a noite, já no início dos versículos de Bereshit, nós ter depois a vegetação, e só depois então ter o Sol e a Lua. Mas e o dia e a noite? E a vegetação, como é que vai viver? Então, vamos reparar no terceiro bloco. Tá? Primeiro ele assim, disse Deus, né? Ou seja, há uma determinação de Adonai, né? Ele diz, vai o Elohim, né? Ou seja, falou Deus, disse Deus. Então, é algo que procede de Deus, é o elemento criador, é Deus, né? Ele é o criador, tá? Guarda isso aí. Vai o Elohim Yerhi, haja, né? E esse Yerhi, ele tem ali parte do tetragrama, ou seja, é como se fosse uma identidade de Deus ali, né? De Adonai. Para que haja alguma coisa, para que tenha existência alguma coisa, é preciso essa ação de Deus. E a palavra de Deus, né? Vai Ome Elohim, ela tem a conotação de quê? Que procede de Deus, tá? Então, vai Ome Elohim Erri Meorot, né? Luminares. E aí, dentro da palavra Meorot, nós temos Or, tá? Vou tentar separar a palavra aqui, Meor, tá? Ot, Meor, Ot. Or é luz. Tá? Então veja o seguinte, nós temos lá todo o processo lá no início de luzes, né? Fez a separação entre a luz e a escuridão, foi feito haja luz, né? No início, tudo. E agora aqui nós temos Meorot, nós temos corpos que vão ser os elementos de propagação, de expansão dessa luz, vamos dizer assim, para o mundo criado. Então quando ele fala ali, Vayomei Elohim Yerhi Meorot, ele está falando exatamente disso, tá? Ele diz assim, haja, mas aguenta aí, você ainda vai ver a questão se é a criação ou não. Aí ele fala, né, Berekia Hashamai, né, Erekia, ou Rakia, os céus, né, a ideia do céu, do fundamento, mas é um céu material, né, não é um céu abstrato, é um céu material. E aí ele diz, Hashamai, e aí Lehavedio, né, a ideia de separar, tá, Bein, Hayon, Uvein, Halailá, tá? O que é isso? Esses luminares, eles teriam a função de serem os elementos que vão dar então uma distinção entre dia e noite. Ótimo, até aqui você está entendendo que faz sentido, né? O Sol e a Lua como esses luminares. Agora ele também diz o seguinte, Hayu, né? Leotot, ou seja, eles também vão ser, né? O verbo ser no futuro aqui, eles também serão, né? Leotot, serão sinais, tá? O Lemoadim, Moadim, no plural é tempos, eventos, coisas que vão marcar a história ou a própria natureza, né? Aí o Leiamim Vechanim, ou seja, eles vão marcar os dias e os anos. Então esses elementos foram desenvolvidos, o Sol e a Lua, para que haja não só a questão do dia e da noite, mas também eles servem de sinais para eventos. Esses eventos podem ser os eventos naturais que nós já conhecemos, né, como as estações do ano, a própria passagem do ano, a contagem do ano precisa desses elementos aqui do Sol e da Lua. E também o próprio dia, né, no sentido mais curto. E aí, vamos lá. Aí ele diz assim, verso 15, e sejam, né, para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E aí, em Verrayu, Lemiorot, né, ou seja, serão para luminares, serão para elementos, astros que vão trazer iluminação na terra, né? E ele, novamente, ele fala, né, na expansão dos céus, né? Berakia Hashamai. Esse Rakia, em hebraico, ele como eu falei aqui, ele
a expansão, ali, firmamento, às vezes é traduzido como, na Bíblia em português como firmamento, porque é algo sólido, tá? Não é algo abstrato, tá bom? E aí ele fala, esse firmamento nos céus, tá? E aí ele fala, né, para ler Raí, em hebraico, né, tem o Ir, né, que vem de Or, da raiz Or, que é luz, tá? Haaretz, sobre a terra, e Vayeri Ken, aí ele está dizendo o quê? E foi, e assim foi, tá? Ou seja, há uma conclusão nesse momento da criação. Agora, veja o verso 16, ele vai ser chave para o nosso entendimento. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E aqui agora, Pedro, mas ele fez no quarto dia, né? Você vai me dizer assim, mas está na Bíblia aqui que ele fez no quarto dia. Mas eu quero que você veja comigo que esse verbo fazer é o ponto nevrálgico, o ponto que causa não entendimento do verso, tá? Vayas, em hebraico, que foi traduzido como fez, e esse verbo, ayas, ele tem a ideia de posição, de colocar. Então, por exemplo, vamos misturar hebraico com português, tá? Eu vou pegar a minha caneca e vou colocar aqui. Então eu diria, vayas, caneca. Ou seja, eu não fiz a caneca, eu posicionei a caneca. Tá bom? A ideia seria essa, tá? O meu copo, vayas, o copo. Eu não fiz o copo, eu simplesmente posicionei o copo. O copo já existia, eu simplesmente posicionei ele. Peguei a caneca, já existia, eu simplesmente posicionei. Eu reposicionei, eu recoloquei, vamos dizer assim. Então, o que tanto os nossos sábios no judaísmo, como os próprios cientistas, eles entendem que há um movimento desses corpos celestes de ajuste de posição. Então a Terra está numa posição, o Sol numa posição, a Lua numa posição extremamente delicada. Tanto é que se você movimentasse o Sol ou movimentasse a Lua a apenas 1 centímetro, a vida já não existiria. Tá? Por quê? Ele está extremamente posicionado no lugar que tem que estar. Então é por isso que vem lá a Vaiomé, disse Deus. Né? É ele que está posicionando. Não é uma obra do acaso, o sistema solar foi se adequando e aí o Sol acabou ficando numa posição, a Lua ficou numa posição, começou a girar aqui. Não. Nós entendemos até que os malachim, os anjos, são seres criados por Adonai até com esse objetivo, né, de cuidar do universo. Então, o Vayas, que foi traduzido como fez, ele tem o sentido de posicionou. Ele os colocou no lugar certo, tá? E aí, é claro, né, ele posicionou os dois luminares, né, para governar o dia e a noite, né, o Sol e a Lua, e aí nós vamos ter a sensação cronológica, agora sim, a sensação cronológica dos dias e das noites. Antes nós tínhamos já a descrição de dia e noite, mas agora nós temos a descrição cronológica. Então isso é extremamente fundamental para que eu veja, né, que eu entenda, porque isso nos conduz a... E ele diz assim, e Deus os pôs, no verso 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Né? E eu vejo que aqui, Vayaten, vem do mesmo de Vayas, né? Ou colocar, Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Então ele posicionou, tá? Não é que ele naquele momento ele criou o Sol, naquele momento ele criou a Lua. Não, ele já existia lá no verso 1, né? Quando criou Deus os céus e a terra. Agora ele posiciona, tá? Extremamente, astronomicamente, matematicamente no lugar certo. E aí nós vamos ter a questão do dia, né? Da contagem cronológica, vamos dizer assim, né? Aí ele fala no verso 18, para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. De novo, né, eu quero que você perceba que ele fala de separação entre a luz e as trevas, né? O Lahavedio, né, separação, Bein, Haor, o Vein, entre, tá? O Hahosher, tá? Que é, o Ra é o
a preposição, né? Então, ha-rosher. Rosher é a palavra para trevas, para escuridão. Então, existe tudo aí uma questão de materialidade. Não é apenas alguma coisa abstrata ou sem conteúdo material, entendeu? Rosher exige, né, a palavra trevas, escuridão, ele exige materialidade. Então, e aí diz assim, vaiaré, né? E viu, examinou, esse olhar de Deus, esse vaiaré, ele examinou a sua criação, né? Vaiaré, Elohim, kitov, que é bom, né? Ele diz assim, que bom, kitov, que bom, certo? E esse bom, ele denota o quê? A perfeição da criação, tá? O tov denota aqui, veja, kitov, bom. Ele examinou, né, vaiaré, e viu que era bom. Então, o que nós temos aqui nessa sequência? E diz assim no verso 19, e foi a tarde e amanhã, o dia quarto, né, o quarto dia, né? Então ele fala assim, vaieri erev, à tarde, né? Vaieri voquê, que é amanhã, Yom, revi, o quarto dia, certo? Então, ele está me mostrando uma sequência nos dias da criação que é fundamental para ter um entendimento de todo o Tanakh depois. Por quê? Porque Adonai, ele poderia ter feito tudo isso naquele dia 1. Pronto. Ele faria assim, vai ao meio e disse, bom, tudo surgiu e tudo posicionado no lugar certo, as ervas já surgiram, os animais surgiram, o homem surgiu, está tudo pronto. Mas existe uma lógica, vamos dizer assim, se eu posso usar a palavra lógica, né? Mas existe um sentido conceitual por que tudo tem que ser em 6 dias. E por que cada etapa tem algo relevante. Por que cada dia tem algo relevante, algo que é destacado. E é isso que eu tenho que me fixar. Tá? Então, eu vou parar no 19 aqui. E foi a tarde, amanhã, o quarto dia, né? Vaieri, Erev, Vaieri, Poké, Yom, Revi. Ou seja, Vaieri, né? Passou a existir, então, a tarde, né? Foi, né? Ele passou, existiu a tarde, né? Ela concluiu, né? Ela passou, é como se cruzamos, vamos dizer assim, né? A tarde, amanhã, o quarto dia. Então, reparem que ele, Elohim, né? Deus, ele vai destacando. Segundo dia, não, vamos lá. Dia 1, depois segundo dia, e terceiro dia, e quarto dia. Ele mesmo vai deixando na Torá essa informação, para que entre na nossa consciência de que existe uma questão, vamos dizer, entre aspas, cronológica da criação, do processo da criação. Tá? Isso é extremamente importante que eu tenha essa consciência e também o correto uso dos verbos em hebraico para que eu possa ter o entendimento. Tá? E a questão de luz, trevas, separação entre luz e trevas, a questão do Shamaim, de céus no plural, a questão de hierarquia, que é o firmamento do céu, né? O fundamento, que é uma ideia de coisa sólida, maciça. Também a questão do Shamaim, né? Que envolve materialidade, a questão da Rosher, das trevas, que é materialidade, a questão de que o autor da criação ele está envolvido o tempo todo nesse processo, e que tudo segue uma sequência extremamente perfeita no desenvolvimento. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o quinto dia, tá? Também extremamente importante. E aí eu vou emendar o quinto e o sexto dia, porque eles são relevantes nessa ligação, mas eu vou destacar o quinto dia e o sexto dia num vídeo só, para não esticar muito também os vídeos. Depois desse processo de conclusão, vamos dizer assim, dos vídeos sobre a criação, eu vou começar a destacar o porquê que nós trabalhamos nesse processo de vídeos, né? Nesse destaque da criação, porque, como eu vou repetir a palavra aqui, é extremamente relevante, para que eu tenha conhecimento, sobretudo quando eu vou fazer um contraste lá com o que está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, quando fala da pessoa de Yeshua, tá bom? Então,
que você guarde esses ensinamentos, que te faça bem, te dê mais sabedoria da Torá ainda. E eu fico feliz de poder compartilhar isso com você e a gente crescer junto, né? Porque a gente está aqui conversando aqui, entre aspas, né? Você vai me mandando mensagem, a gente vai compartilhando. Eu fico muito feliz com tudo isso, de me sentir servil, de poder ser um instrumento para te ajudar. Que a Adonai te abençoe ricamente, a ti e a tua família. Um beijo no coração de vocês. Até mais.